amigos, meus irmãos, que bom estarmos aqui para o nosso encontro semanal, encontro da família com Jesus. Um momento de muita alegria, porque podemos assim, podemos estar congregados em um só pensamento, em um só coração, na certeza de que esse momento é um momento importante em nossa vida, porque a nossa conexão com a espiritualidade, com Jesus, permitindo que Ele chegue até nós, através do Evangelho no lar, Ele chegue e que Ele permaneça em nossos lares, em nossos corações. Não esqueçamos o recipiente com a água a ser fluidificada durante a nossa reunião de estudo pelos guias espirituais. Ao término, vamos ingeri-la com muita fé, com muito carinho, na certeza de que teremos a ajuda grandiosa, medicamentosa dessa água. Então, vamos fazer assim o nosso Evangelho com muita fé, com muito amor, e vamos participar. Vamos convidar a família, vamos convidar os amigos para que venha participar do Evangelho no Lar, uma oportunidade muito importante de estudo e de prece, como já afirmamos. Inscreva-se em nosso canal, vamos divulgar, para pedir para que as pessoas se inscrevam em nosso canal, que participe, que comente, que compartilhe, fazendo parte, vamos assim dizer, de um projeto maravilhoso de divulgação do Evangelho do Cristo. Então vamos fazer a nossa leitura preparatória do livro Pão Nosso, que foi psicografado por Chico Xavier através do Espírito Emmanuel. É a mensagem 175, tratamento de obsessões. E até das cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais todos eram curados. Está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 5, versículo 16. A igreja cristã dos primeiros séculos não estagnava as ideias redentoras do Cristo em prataria e resplendores do culto externo. Era viva, cheia de apelos e respostas. Semelhante a ela, o Espiritismo evangélico abre hoje as suas portas benfeitoras a quem sofre e procura caminho salvador. É curioso notar que o trabalho enorme dos espiritistas de agora, no socorro às obsessões complexas e dolorosas, era da intimidade dos apóstolos. Eles doutrinavam os espíritos perturbados, renovando pelo exemplo e pelo ensino, não só os desencarnados, sofredores, mas também os médios enfermos que lhes padeciam as influências. Desde as primeiras horas de tarefa doutrinária, sabe a alma do cristianismo que seres invisíveis, menos equilibrados, vagueiam no mundo, produzindo chagas psíquicas naqueles que lhes recebem a atuação e não desconhecem as exigências do trabalho de conversão e elevação que lhe cabe realizar. Os dogmas religiosos, porém, impediram-lhe o serviço eficiente há muitos séculos. Em plena atualidade, todavia, ressurgem os quadros primitivos da Boa Nova. Entidades espirituais ignorantes e infortunadas adquirem nova luz e roteiro novo nas casas de amor que o Espiritismo cristão institui, vencendo preconceitos e percalços de vulto.
O tratamento de obsessões, portanto, não é trabalho excêntrico em nossos círculos de fé renovadora. Constitui simplesmente a continuidade do esforço de salvação ao transviado de todos os matizes, começando nas luminosas mãos de Jesus. Ou seja, o trabalho que a doutrina espírita realiza com relação aos obsessores, né, o tratamento da desobsessão, não surgiu com a doutrina espírita, muito pelo contrário, surgiu pelas mãos de Jesus, e foram continuados pelos seus discípulos. Depois, as outras correntes religiosas tentaram sufocar, mas o Consolador prometido chegou para recuperar todas essas ideias que o Cristo deixou. Então, meus amigos, vamos fazer a nossa prece inicial, elevando nossos corações, a nossa mente a Jesus, nosso Mestre e Senhor, e a Deus, nosso Pai. Jesus, Mestre de infinito amor e bondade, estendei vossas mãos compassivas sobre nós, nesse momento em que iremos realizar o estudo do vosso Evangelho. Que seja um estudo tranquilo, com a ajuda dos guias espirituais, para que possamos ter os nossos corações tocados pelos ensinamentos, nos conduzindo assim à busca da nossa transformação moral. Fica conosco Jesus, agora e sempre. Que assim seja. Bem, meus amigos, estamos seguindo o livro da Esperança, né? O Espírito Emmanuel, através de Chico Xavier. Esse livro, Emmanuel traz passagens evangélicas para nos fazer refletir. E agora nós temos no capítulo 10, ele colocou o título, Perante o Corpo. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Jesus. Registro de Mateus, no capítulo 5, versículo 13. Bem, meus amigos, nós sabemos que essa passagem faz parte da pregação de Jesus no Sermão da Montanha. Fizemos aqui algumas reflexões, algumas anotações da nossa pesquisa, né? Que a gente sempre busca trazer esclarecimentos. Então, vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Então aqui a gente lembra que o sal é um elemento de grande utilidade, porque ele serve para dar sabor aos alimentos, assim como para preservá-los, evitando que se estrague, né, a deteriorização. Mas Jesus deixa claro que o sal ele pode se tornar inadequado, né? Ou seja, sem sabor, aí para nada servirá. Não temos muita familiaridade com essa observação, pois estamos acostumados a comprar o sal já prontinho, já selecionado, né? Porém, nos dias de Jesus, isso acontecia muito. O sal era retirado principalmente da região do Mar Morto, mas havia alguns pântanos e lagoas naquela região que, pelo contato com o cálcio que havia por lá e outras substâncias, o sal retirado desses locais adquiria um sabor alcalino, tornando-se inútil.
Então, esse sal jamais poderia ser restaurado. Então, naquela época, havia muitos fariseus que se orgulhavam de sua religiosidade e legalismo, mas nada disso tinha qualquer coisa a ver com a verdadeira essência das Escrituras anunciadas pelos antigos profetas. É como esses religiosos tivessem misturado, perdendo o sabor e a serventia. Mas qual realmente o objetivo de Jesus ao dizer aos seus discípulos que sois o sal da terra? O que é que Jesus queria dizer com isso? Ora, se o sal, quando ele perde a serventia e se mistura com outros elementos, ele perde o sabor, ele perde a utilidade. Quando ele diz, vós sois o sal da terra, é advertindo para que os discípulos fossem como sal, desse sabor à vida das pessoas, desse sentido à vida das pessoas, desse utilidade, tivesse para consigo também esse sabor de pregar o Evangelho e tivesse exatamente a serventia de levar o Evangelho de Jesus às pessoas de modo geral. Dizendo serem os cristãos o sal da terra, que Jesus significar que eles devem ser no mundo fatores de gozo espiritual e de preservação moral. Gozo espiritual e preservação moral, certo? Pois sois o sal da terra e como tanto deveis lidar, buscar a preservação da moral e a felicidade espiritual. Como sabemos, para que o sal exerça suas propriedades, necessário se faz seja misturado às substâncias alimentícias, penetrando-as sem isso nenhum efeito pode produzir. Ou seja, para que o sal que nós conhecemos, ele tenha realmente as suas propriedades, né, concretizadas, é necessário que ele seja misturado aos alimentos, para que tenhamos exatamente o sabor dos alimentos. É assim também que pelo contato pessoal, pela convivência com os homens aos quais desejamos beneficiar, haveremos de infundir-lhes princípios salutares e salvadores. Altamente didático, Jesus. Ave Maria, meu Deus. Como temos o dever primeiro de amar o próximo como a si mesmo, é necessário chegar junto daqueles que precisam de nós, auxiliando-os, esclarecendo-os, consolando-os e servindo-os por todos os meios de que pode dispor, a fim de que, por nosso intermédio, venham a sentir a inegável presença divina em seus corações. Lembremos que, se afastar do convívio com o mundo, vivendo entre quatro paredes, por mais que se sacrifiquem, não passam de refinados egoístas, pois buscam apenas a própria salvação, esquecendo-se da solidariedade e do sentimento de fraternidade. O sal, usado em demasia, torna os alimentos intragáveis. O mesmo ocorre com certos tipos de cristãos que, por exagerado puritanismo ou excesso de religiosidade, torna a vida espiritual lúgubre, enfadonha, detestável até. Esquecem que os prazeres honestos e a gloriosa liberdade de espírito são indispensáveis ao pleno desenvolvimento de suas faculdades. Então Jesus, quando diz, vós sois o sal da terra, ele está se referindo aos cristãos daquela época e também da atualidade. Ele está querendo dizer que a nossa atuação seja uma atuação equilibrada para levar
exatamente o que ele chamou aqui de uma vida espiritual, em que se possa viver essa vida espiritual com prazer e também preservar a moral. Mas não podemos exagerar, não podemos simplesmente agir de uma forma muito rigorosa, né, em termos de religiosidade, o puritanismo, né, que muitas vezes não pode, isso é feio, isso é pecado. Não se pode fazer isso porque é como salgar uma comida, é tornar a vida insuportável, intragável mesmo, né? E Emmanuel nos diz o seguinte, com relação a essa questão. Frequentemente, atribuis ao corpo as atitudes menos felizes que te induzem à queda moral e, por vezes, diligenciais enfraquecê-lo ou flagelá-lo, a pretexto de evitar tentações. Isso, porém, seria o mesmo que espancar o automóvel porque o motorista dementado se dispusesse a utilizá-lo no crime, culpando-se a máquina pelos desvios do condutor. Muitos relacionam as doenças que infelicitam o corpo, quase todas por desídia do próprio homem, olvidando, contudo, que todos os patrimônios visíveis da humanidade na Terra foram levantados através dele. E ele vai tecendo considerações e nos mostrando, por exemplo, Sócrates legou-nos ensinamentos filosóficos de absoluta originalidade, mas não conseguiria articulá-los sem o auxílio da boca. Miguel Ângelo plasmou obras-primas, imortalizando o próprio nome, entretanto, não lograria concretizá-la sem o uso dos braços. Do alfinete ao transatlântico e do alfabeto à universidade, no planeta terrestre, tudo efetivamente é levado a efeito pelo espírito, mas por intermédio do corpo. E sem dúvida que pensamentos e planos sublimes ainda agora fulguram em torno dos homens com respeito à grandeza das civilizações do porvir. Contudo, essas ideias gloriosas estão para a realidade humana, assim como a sinfonia na pauta está para a música do instrumento. Do ponto de vista físico, é necessário que a inteligência lhes dê o curso necessário e a devida interpretação. És um espírito eterno em serviço temporário no mundo. O corpo é teu refúgio e teu bastão, teu vaso e tua veste, tua pena e teu buril, tua arma e a tua enxada. Abençoa, pois, o teu corpo e ampara-lhe as energias para que ele te abençoe e te ampare no desempenho de tua própria missão. Bem, aqui Emmanuel nos diz que nós somos o sal da terra, ou seja, nós temos a missão de fazer o bem, de contribuir para que as pessoas tenham o sentido espiritual, o prazer espiritual, vivendo na integridade da moralidade, certo? E que nós não podemos desdenhar desse corpo. Tudo que foi já alcançado por esses grandes nomes, eles utilizaram o corpo. Então é um corpo que deve ser abençoado e não se maldizer, dizer que ele é pecaminoso, que é sem serventia, né? Tudo se atribui ao corpo como se esse corpo não fosse regido, não fosse dirigido por um espírito imortal. E no capítulo 5, do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, item 26, os Espíritos nos dizem: torturar e martirizar voluntariamente o vosso corpo é contrariar a lei de Deus que vos dá meio de o sustentar e fortalecer.
Enfraquecê-los sem necessidade é um verdadeiro suicídio. Usai, mas não abuseis. Tal é a lei. Então, meus amigos, essas palavras de Jesus, vós sois o sal da terra, é um convite para que nós, que já despertamos para os ensinamentos cristãos, possamos ser esse sal na vida das pessoas. Não o sal que se misture a elementos, vamos assim dizer, inadequados, né? Mas esse sal que vai fazer com que as pessoas passem a ter sentido na vida, passem exatamente a ter prazer no seu crescimento espiritual. Nós precisamos entender essa nossa função, quando Jesus nos diz, vós sois o sal da vida, com os cristãos. Nós devemos, em nossa vida, em nossa trajetória, levar a mensagem do Cristo, mas levar a mensagem do Cristo em sua essência, fazendo com que chegue até os nossos irmãos a nossa palavra, traduzindo os ensinamentos de Jesus. Quantas vezes nós nos omitimos de fazer o bem, de conversar, de orientar dentro das nossas possibilidades, não como professores, não como donos da verdade, mas como um irmão que está ali para refletir conjuntamente com aquele irmão que pode receber de nós aquela palavra, aquela orientação, aquele esclarecimento e mudar a sua postura na vida e passar a ver em nós aquele que veio em nome do Cristo nos trazer um alento, nos trazer um conforto, um acolhimento. E isso é ser o sal da vida, né? Dando o gosto à vida, dando sabor à vida, através do nosso posicionamento, do nosso estilo de vida, que vai refletir em todos aqueles que convivem conosco, nos mais variados grupos que frequentamos. Então é muito interessante essa passagem, é uma passagem do Sermão da Montanha, onde Jesus nos convida a sermos o sal da vida. Então, meus amigos, essa mensagem de hoje, bastante interessante, e vamos assim fazer as nossas vibrações, vamos emitir pensamentos, sentimentos de amor, de perdão, de paz, de fé, porque essas nossas vibrações não só envolvem a nós mesmos, mas pode chegar aos nossos irmãos necessitados. Amado e divino Mestre, que os sentimentos e pensamentos aqui emitidos possam ser direcionados a todos os nossos irmãos que sofrem nas duas dimensões da vida, seja por dificuldades materiais ou espirituais, e para que sejam amparados e esclarecidos em suas dores, recebendo de vossas mãos o remédio salutar. Façamos as nossas rogativas, desejosos de ajudar aos nossos irmãos e a nós mesmos. Rogamos, Deus nosso Pai,
pela paz entre as nações, pela fraternidade entre os povos, inclusive em nosso país, onde há tanta discórdia, deixando a sofrer irmãos necessitados. Rogamos pelo fortalecimento da doutrina espírita, para que ela permaneça sintonizada com a codificação e com o Evangelho de Cristo. Pelo perdão e concórdia daqueles que não sintonizam conosco. Por todos os doentes, os enfermos, que se encontram nos hospitais, nas clínicas, nos asilos, em suas famílias, pelas ruas, para que encontrem o lenitivo para as suas dores e, se possível, a cura. Por todas as famílias, para que o Evangelho do Cristo chegue aos lares, levando harmonia aos corações. Façamos agora uma breve pausa, para que cada um apresente as suas rogativas específicas. Acolhei, Jesus, as nossas rogativas e interceder junto a Deus Pai por todos nós. Obrigado pelas lições aprendidas e que a água fluidificada seja um lenitivo para as nossas dores físicas e espirituais. Que assim seja. Nosso Pai, que estás em toda parte, glorificado e santificado seja o vosso nome, no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o vosso reino de amor e sabedoria. Seja feita a vossa vontade acima dos nossos desejos, aqui na terra e em todos os ciclos espirituais. O pão do corpo, o pão do Espírito, dai-nos hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar os nossos devedores, com esquecimento de todo mal, não permitindo que venhamos a cair nas tentações das nossas próprias inferioridades. Livra-nos, Senhor, de toda maldade, pois vosso é o reino, o poder e a glória para sempre, que assim seja. Com esta prece, encerramos o Evangelho de hoje, desejando a todos uma semana de saúde e paz. Até breve.